Glória a Deus. Amém? Tá. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Brasil, mais uma vez estamos aqui diante dessa oportunidade. O pastor Steve nos tem nos concedido. A Light Church, ao Luiz, a você mais uma vez, agradecer por esse momento. Estamos aqui para agradecer a Deus os valores que Ele tem colocado em nossos corações e as responsabilidades que a nós foi confiado. Uma vez que Deus chama um obreiro para a obra, Ele confirma o ministério. E Deus está confirmando esse ministério, como dia 19 de maio completo, dia 1º de maio completo 19 anos na presença do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Vou levantar Deus em oração. Depois vamos lermos uma palavra de agradecimento. Queria orar primeiro pelos irmãos que eu tenho visto, os missionários, os pastores, famílias inteiras estão sendo destruídas, estão sendo queimados vivos. Os irmãos da fé estão morrendo, estão matando o nosso povo. E nós, como cristãos, como os líderes, temos que pedir a Deus em oração para que as forças se unem, para que o mal pare de destruir o bem. Porque ser um cristão hoje, em algumas partes do mundo, está sendo difícil de viver, de professar a sua fé, porque o mal, de alguma maneira, está tentando destruir o povo de Deus. Nós temos visto muitas atrocidades e temos nos preocupado, está nos preocupando, porque Deus há de conceder, nesse tempo, um exército para poder fazer a diferença e mostrar o valor de uma conversão. Senhor nosso Deus e nosso Pai celeste que estás no céu, te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos, te glorificamos por esse momento e essa oportunidade. Diante do Senhor entramos nesse momento para pedir ao Senhor Deus que visite a Ásia, a África, o Oriente Médio, ali na Síria, no Iraque, onde estão destruindo o seu povo, Deus. Nós estamos te pedindo no poder que há no nome e no sangue de Jesus, que o Senhor, meu Pai, envie providências, envie socorro, porque nós estamos vendo o povo do Senhor ser destruído e ninguém está fazendo nada. Levanta um exército nesta terra, Senhor. Levanta homens e mulheres corajosos para fazerem algo, alguma coisa, porque nós não aguentamos ver tanta atrocidade como um povo que está simplesmente mudando de vida, em aceitando Jesus e levando as suas vidas diante de seguir a Jesus e fazer com que a sua palavra ganhe curso nessas vidas. Deus, nós te pedimos no poder que tem no nome do sangue de Jesus, que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas para mostrar que o valor de uma conversão, para mostrar que há possibilidade de nós mudarmos de vida, que nós mudarmos o nosso caráter, a nossa personalidade, porque Jesus faz diferença em nossas vidas. Essa é a nossa oração de agradecimento. Oramos pelo Brasil nesse momento, pelo que está acontecendo, que o Senhor continue levantando o exército em apoio ao excelentíssimo juiz Sérgio Moro e toda a equipe, que nós possamos ver, Senhor, as leis que nós olhamos, vivemos nos Estados Unidos por esse tempo, nós estamos vendo as condições de vida humana nesse país, em que todos vivem com dignidade, que nós possamos ver essa dignidade e esse direito que o cidadão americano vive lá no Brasil, Senhor, porque nosso país é rico e tem tudo para se tornar um país do primeiro mundo, e que nós possamos unirmos as nossas forças para que o mal, meu Pai, não prevaleça, e que o bem prevaleça, e que o bem prevaleça ao mal, e que nós possamos buscarmos a sua face, Senhor, e cantarmos o hino da vitória, porque o bem prevalecerá contra o mal, porque assim o Senhor nos outorgou e nos deu esse valor e essa responsabilidade. Oro por todos os líderes evangélicos do Brasil, que eles possam abrir o entendimento e o Senhor trabalhar na vida de cada um deles e delas, para que as forças se unem em jejuns, em orações, para nós mudarmos. Essa é a hora de mudança. Nós somos gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Gostaria de ler uma palavra que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 12. Ainda estamos em Gênesis. Gênesis no capítulo 12. Nós lemos a respeito da criação, quando Deus fez o homem ali com Adão, e o Adão viveu os seus 930 anos. Depois, falando um pouquinho de Noé, depois que saiu da arca e operou as maravilhas com os animais, viveu 950 anos. E nós sabemos que o tempo passado, o tempo era de 24 horas normal. No dia, o ano não era mais curto, o ano era como se fosse os 12 meses. Mas Adão
viveu 930 anos. Noé, 950. E eu queria ler um pouco de Gênesis capítulo 12, que fala um pouco sobre a chamada de Abraão. Quando Deus chama Abraão, ele faz promessas. Gênesis no capítulo 12 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoarei os que te abençoarem e o teu nome, e far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. E Ló foi com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Padã Arã. E tomou Abraão a Saraí sua mulher, e a Ló filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Mamre. E estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, banco do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e aí ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo para a banda do sul, antes de entrar no Egito. Abraão fez um altar e ofereceu a Deus ali o sacrifício. E o sacrifício que Abraão fez, naquela oferta que ele deu a Deus, Deus deu a Abraão a certeza de que Deus estava com ele. Irmãos, quando nós vemos a maneira que Deus chamou Abraão aos 75 anos, isso me chamou a atenção. Quando Deus chama um homem ou uma mulher para uma determinada missão na terra, Deus ele confirma. Então Abraão vivia em Padã Arã, a família dele simplesmente era idólatra. Os pais eram idólatras e adoravam as imagens de esculturas. Então Abraão vivia cercado em adoração de imagens. Mas no coração de Abraão, ele tinha Deus de Israel. Ele sabia das leis, sabia das maravilhas que Deus tinha operado. Então Abraão colocou no coração que aqueles deuses não serviam para ele. Então Deus viu e ouviu o coração, as orações que Abraão fazia. Simplesmente chamou Abraão para uma missão. Pediu que ele saísse da terra, da parentela dele, e fosse para uma terra estranha que ele desconhecia. Então começou a peregrinação de Abraão, que não foi sozinho. Levou a esposa, levou tudo que tinha e levou o Ló, né? E os seus pertences também. E na sequência do versículo 10, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar, por conta da fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Saraí sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti guardarão em vida. Dize, peço que é minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva minha alma por amor de ti. Os costumes que tinha no Egito antigo, os costumes que nós vemos no mundo que cercam hoje, existem leis, existem maneiras que são usadas para a destruição. Então o Egito tinha as leis. Aqueles que serviam a Faraó costumava pegar as jovens, as mulheres bonitas, e colocar para que servissem a ele. E quando Abraão chegou no Egito, que os comandados de Faraó viu a formosura de Saraí e comunicou a Faraó de quão bela aquela mulher era. E ele resolveu pegar ela para ele. Mas primeiro procurou saber qual era o grau de parentesco deles. E disse que Abraão era irmã. Assim ele pediu para que houvesse a mentira.
Mas, na realidade, tinha uma barreira no meio, que eles eram irmãos, meio irmãos, mas eram marido e mulher. Quando entraram no Egito, entraram como se fossem irmãos, de maneira em que Faraó tomou ela para si. O que me chamou a atenção nesse momento foi que Faraó, mesmo não conhecendo o Deus de Israel, ele tinha temor e pavor de Deus de Israel, porque sabia o que Deus tinha feito, o que Deus tinha operado, a destruição que Deus tinha feito quando o povo se levantava contra o povo de Israel. Então Faraó sabia do que Deus podia fazer com ele também. Então tomou a Saraí, e Abraão, através dela, ganhou os bens, fazendas, gados e pessoas para trabalhar. Então Abraão, por causa dessa mentira, se enriqueceu. E no momento em que Faraó, quando Saraí saía para visitar Faraó, Abraão e Saraí, com Abraão ali brincando, e Faraó viu da janela que eles tinham uma intimidade a mais do que irmãos. Então Faraó veio até ele, e o que está acontecendo? Você não disse que ela era sua irmã? Deus enviou pestes e pragas. Então Faraó mandou ele juntar tudo que tinha e sair das terras dele. E Abraão sai novamente. E quando Abraão volta do Egito, no capítulo 13, subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo que tinha com ele, e Ló. E aí Abraão, muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez a jornada do sul até Betel, até o lugar onde os princípios tiveram a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muito, de maneira que não podiam habitar juntos. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló, seu sobrinho, já estavam já em contendas. Então, nessa contenda, Abraão resolveu se separar de Ló. Mandou Ló escolher. Olha para a sua frente e tem dois caminhos, escolhe um. Vai por um que eu vou por outro. Então, quando Ló olhou as campinas do Jordão, arregadas, tudo perfeito e bonito, jorrando água, eu vou por esse, que ali levava até Sodoma e Gomorra. E Abraão foi para o outro lado, lá do deserto. Então Ló foi e se acomodou nas campinas do Jordão, junto a Sodoma. Aconteceu que os reis daquele tempo costumavam se batalhar entre si para a guerra do poder. Essa guerra do poder, ela é antiga, já vem na antiguidade, porque quando um se toma o poder, quer o poder para si. Então eles estavam sempre em desavença e sempre em guerra política. Então os reis começaram a batalha entre eles e levaram Ló cativo. Então no versículo 14, no capítulo 14, do versículo 12, também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto aos carvalhais de Manre, e o amoreu, irmão de Escol, irmão de Ané. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e o perseguiu até Dan. E dividiu-se contra ele de noite, e os seus criados, e o feriu, e os perseguiu até Obã, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e Ló, seu irmão, e a sua fazenda também, mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, e depois que voltou de ferir a Quedalaomé, aos reis que estavam com ele no vale de Salé, que ia ao vale do rei. Melquisedeque abençoou Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e esse era sacerdote de Deus Altíssimo. E quando Abraão foi lá, irmãos, o que chama a atenção é que Abraão, a coragem que Deus dá ao homem, quando se toma
privilégio de servir a Deus e a valentia de servir a Deus e de lutar pela justiça, as coisas acontecem. Então, Abraão, com 318 homens, foi ao encontro de onde a guerra entre 4 reis e 5, onde houve essa vitória dos 5 reis, e Abraão foi e invadiu as cabanas à noite, junto com esses 318 homens, resgataram a Ló e trouxeram todos os bens de volta para ele. E depois de tudo isso, ele deu a Melquisedeque uma parte do que ele tinha como dízimo. E nós vemos, irmão, que na realidade que nós estamos vivenciando nesse tempo presente, as nossas forças têm que ser unidas, porque o mal não pode prevalecer contra o bem. A maneira em que Deus tem separado e levantado homens e mulheres para fazer a diferença por onde passa, nós temos que mostrar hoje que é possível. E através da possibilidade de nós vencermos com Jesus na nossa frente. Que Deus possa estar abençoando esse dia de hoje, o nosso país, e que a força do bem prevaleça contra o mal, e que nós possamos sermos a diferença em de fazer diferente por onde nós passarmos, e que as bênçãos do Deus de Israel estejam sobre nossas vidas. As promessas que Deus fez a Abraão, Abraão conquistou pelo braço forte, porque Deus de Israel esteve do lado dele. E quando Deus de Israel está do lado de um servo ou de uma serva, Deus mostra o porquê que Ele está levantando uma igreja forte na terra, para mostrar o valor de uma conversão. E que Deus possa estar abençoando a cada um de nós, para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento, e saber que para Deus não existe impossível. E que nós temos que ter uma certeza que a nossa razão celestial não é na terra, é no paraíso. E que nós possamos agradecermos a Deus por onde nós passarmos e mostrarmos o valor de uma conversão. Deus possa estar abençoando a todos. Vamos elevar a Deus em oração e agradecer pelas orações que nós vemos na internet, nas redes sociais, por muitas pessoas que estão em estado terminais, mas Deus está honrando a nossa fé. Deus está ouvindo as nossas orações e está enviando providências para mostrar que é possível o justo viver pela fé, porque Deus de Israel está com suas mãos estendidas sobre nós. E que Deus possa nos abençoar e nos dar uma semana abençoada, e que o bem prevaleça o mal para a glória do nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celeste que estás no céu, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos pela vida, Senhor, de Abraão, Davi, Moisés, Isaac, Jacó, de todos os homens e mulheres que a tua palavra nos relata, os momentos que eles vivenciaram, que nós possamos sermos iguais, que nós possamos fazermos diferente por onde nós passarmos, e que nós possamos sermos exemplo de Ti. Que a Tua graça esteja sobre nossas vidas, que o Teu Espírito Santo continue nos fortalecendo, Deus. Abençoe nossas vidas, que nós possamos ver as maravilhas do Senhor operar em nossas vidas, que nós possamos ver tudo que o Senhor nos prometeu ser realizado, e que nós possamos ver a diferença de uma conversão quando o Senhor está com as suas mãos em cima. Obrigado por Jesus, pelo Espírito Santo, pela Bíblia e por tudo que Jesus fez na cruz do Calvário, nos mostrando que é possível o justo viver pela fé, e o Senhor Deus mostrando que é possível nós alcançarmos um coração perfeito com o Senhor, meu Pai, como o nosso general de guerra. Oro pelo excelentíssimo juiz Sérgio Moro, pela população do Brasil, que nós possamos ver, meu Pai, um exército se levantar para que o bem vença o mal, e que nós possamos ver os direitos constitucionais americanos se transladarem ao Brasil e os cidadãos poderem viver com dignidade diante de uma sociedade que vive de igualdades para todos. Obrigado pelos Estados Unidos, pelo presidente W. Bush, pelo presidente Mr. Barack Obama. Obrigado pela Igreja Life Church, pelo pastor Steve, pelo Luiz uma vez, pela Lucy, e pelas maravilhas que o Senhor há de operar em nossas vidas. Que esse ministério não é meu e o Senhor me deu. O Senhor me chamou para uma razão. E aqui estou para dar o meu testemunho de vida, porque o Senhor tem mais a fazer e realizar. Graças nós te damos por ontem, hoje e amanhã, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.